Segundo episódio da série As 5 Leis para Desenvolvimento Humano e Crescimento Pessoal. Então vamos à segunda lei. Faça seu aprendizado maior que sua experiência. O aprendizado contínuo é fundamental para o crescimento na vida. Você pode ter muita experiência e não ser esperto o suficiente em relação ao que fez, viu ou ouviu. A experiência por si só não garante que você vá crescer na vida. Mas se você transformar regularmente suas experiências em lições, fará de cada dia uma fonte de crescimento. As pessoas mais talentosas são aquelas capazes de transformar até mesmo os menores eventos ou situações num grande avanço de ideias e ações. Encare a vida como uma escola e cada experiência como uma lição, e seu aprendizado será maior que sua experiência. Notamos que nos últimos tempos a questão da própria bagagem, das próprias convivências, não só no quesito das relações, mas as vivências em relação a todas as experiências vividas no decorrer de nossas vidas, nós percebemos que é muito comum nós querermos realmente colocarmos aquilo que nós acreditamos em evidência sempre, em todo um conjunto de programações e ideias programadas que nós tivemos desde o passado, desde quando crianças, enfim, desde quando com nossos familiares, na infância, até os dias de hoje. São informações, são programações, ideias que são colocadas sutilmente, ou enfim, por meio da educação, por meio de uma educação de talvez aí entre uma média de 30 a 20 anos atrás, ou um pouco mais. O sistema educacional, quanto mais antigo, mais manipulador, ou enfim, mais programador, mais intencional ele se torna. Ou seja, as tradições antigas, elas realmente têm esse fundo de cena de realmente querer o controle, né? Querer um certo controle total sobre as pessoas, sobre uma determinada sociedade, uma determinada classe, uma determinada consciência coletiva. Então, realmente se torna muito complexo em relação aos aprendizados e a como nós vamos encararmos esses aprendizados, como nós vamos analisar cada vivência, né, cada fato vivido, cada situação vivida, cada experiência, cada fase da vida vivida, o quanto nós vamos incluir as nossas concepções em relação aos aprendizados no decorrer da vida. Eu falei um pouco já agora nesse último comentário que realmente as programações antigas, enfim, não só por meio da escola, enfim, do sistema educacional, mas nós falamos muito também sobre questões de tradição de família mesmo, né? São hábitos, superstições, são uma série de conceitos, né, e preconceitos, muitas vezes preconcebidos, que tornam muitas vezes, ao invés de facilitar a vida da pessoa, do jovem, elas se tornam cada vez mais, até de certa forma, hoje em dia com uma certa toxicidade. Elas têm essas ideias, vamos dizer assim, pré-concebidas e talvez incutidas no consciente coletivo. Elas tendem muitas vezes a minar certas situações, ou seja, gerando situações tóxicas, gerando situações e relacionamentos, né, divergentes e com uma certa complicação, né, de convivência. E por aí vai, são vários outros, né, efeitos colaterais que essas programações, enfim, que essas ideias antigas, né, essas antigas formas de educar, enfim, de ensinar, vão sendo reveladas hoje em dia, enfim. Né? Uma coisa que está bem sempre relacionada a isso são as crenças, hoje em dia muito comentadas, né, no
no meio tanto acadêmico quanto nas redes sociais, enfim, no público, que são as crenças limitantes, né? Ou seja, as crenças limitantes, elas provêm de, já como o próprio termo, né, a própria expressão, né, crença limitante se refere, são crenças, são crendices, tratam-se de muitas vezes metáforas colocadas, né, na educação, enfim, na convivência das famílias, que elas acabam por muitas vezes passando uma ideia de uma certa concepção sobre um assunto ou um conceito, que acabam limitando as pessoas, né, a avançarem mais, acabam por completo enfim, com o desenvolvimento das pessoas, né, com a evolução consciencial, com aprendizados maiores ainda de consciência, enfim, né, são crenças que ao invés de gerar mais, por exemplo, por outro lado temos a fé, né, em relação às crenças. Existe a fé positiva e nós sabemos que existe, com certeza, por outro lado, a fé negativa, né? Tanto é que nós vemos tanto, né, hoje em dia, né, em relação a conflitos, guerras, né, guerras civis, conflitos mundiais, que são muitas vezes impulsionados em função de uma própria manipulação de crença, né? São manipulações em cima da fé, baseada em conceitos que são distorcidos na sua maioria, né? E são incutidos, enfim, são praticamente jogados né, trabalhados na cabeça de um certo grupo, de uma certa seita, enfim, de uma certa religião, de certas religiões, lembrando, pessoal, que nem todas as religiões são negativas, nem todas as religiões são manipuladoras, mas nós temos um grande aspecto negativo em relação a fanatismos e vamos dizer assim, extremismos mentais e ideológicos, né? Então, por exemplo, nós pegamos situação lá no Oriente Médio, como sempre, né? Nós pegamos situações de outras no decorrer da antiga história, né? Que causavam realmente verdadeiras guerras intermináveis em relação a, por exemplo, você pegar e simplesmente conceder, porque a pessoa não acredita em Cristo, por exemplo, né? Se a pessoa não acredita em Cristo, ela não é filha de Deus. Ou pegamos outro exemplo, se a pessoa ela não é praticante de qualquer que seja a religião, ela seria filho de Satanás, ou enfim, seria um filho negativo, né, a velha crença a ovelha negra, né? Começamos por aí. Então, é mais ou menos são esses aspectos das crenças, né, que nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Nós temos que começar a ver, a estudar e realmente ir a fundo aos conhecimentos de certos conceitos que são jogados simplesmente na própria internet, nas próprias redes sociais, são jogados muitas vezes com uma figura, né, simpatizante, com uma imagem bonita e, enfim, com todo um jogo de palavras, né, cognitivas que causam gatilhos que vão realmente chamar a atenção das pessoas para que elas realmente sigam certas informações que muitas vezes no fundo de cena não são, né, realmente puras, né, não são em sua totalidade totalmente bem intencionadas. Nós pegamos vários exemplos hoje, né? Se nós pegarmos exemplos, por exemplo, de distorções de ensinos, né? Não teremos só no cristianismo, mas nós temos entre vários outros segmentos, budismo, os budistas, as pessoas que seguem o próprio candomblé, quanto preconceito, né? Quantas preconceitos essas pessoas sofrem, enfim, com quantas conclusões, né, precipitadas, muitas vezes essas pessoas não são criticadas, não são, né, taxadas como, até mesmo como falei antes, como satanistas, como seguidoras de uma energia que não é boa. Enfim, se você não crê na igreja, você imagina hoje como existe essa ideia agora. Não citaremos mais nomes aqui, tá, gente? Porque, enfim, nós estamos num canal, nós não podemos estar nos expondo em relação a definições, né, e propriamente, né, para também estarmos respeitando também o espaço
dessas crenças também, das próprias pessoas que ainda sustentam essas crenças, né? Nós temos que lembrar que hoje em dia um diálogo aberto, ele não envolve também nós defendermos, né, com muita gana um certo ponto de vista, assim como esse nosso. É recomendável sempre que nós dialoguemos e busquemos um assunto e um debate positivo, né? Então é isso, tá, pessoal? Então, voltando à questão das crenças, né, enfim, dos aprendizados, né, que nós podemos ter os aprendizados tanto por um lado quanto pelo outro, né, tanto pelo positivo quanto pelo negativo, né, o quão a importância de um aprendizado de experiência mesmo de vida, né, com coisas, com constatações baseadas em acontecimentos reais, né, com realizações, com muitas vezes uma vida, né, regrada no estilo um pouco mais ponderada, né, um pouco mais voltada para conhecer os aspectos mesmo da vida, né, a conhecer a parte positiva, né, das convivências, tanto das convivências, né, quanto do estudo mesmo, né, um próprio estudo científico, um estudo, seja em qual for a área, né, mas quão válido é a pessoa significar, né, quando ela se baseia a vida nesses aprendizados, uma vez que eles levem a pessoa a um grau maior de vida, né, a uma condição melhor de vida, e não ao contrário, não é mesmo? Enfim, é a nossa capacidade de aprender continuamente e que ela nos permite ter sempre um futuro maior do que o passado. Existe um método para fazer isso. Cada experiência que você já teve divide-se em duas partes. As partes relacionadas com a experiência, que funcionaram, e aquelas que não funcionaram. Ao dizer que funcionaram, estamos nos referindo às partes da experiência que o fizeram avançar ao expandir sua sensação de capacidade e autoconfiança. Ao dizer não funcionaram, estamos falando do oposto. Os aspectos da experiência que bloquearam ou debilitaram sua noção de capacidade e de autoconfiança e tudo mais, né? Força de persistência, né? E perseverança. Depois de identificar esses dois aspectos de cada experiência, você passa a tomar consciência de novas maneiras de maximizar os sucessos e de contornar ou eliminar os fracassos. Uma nova sabedoria e ideias originais se manifestam, e modos melhores e mais eficazes de agir tornam-se possíveis. Nesse ínterim, a experiência se transforma em fonte de crescimento e adquire um novo significado positivo. Então, é como nós falamos praticamente ali na metade, né, antes desse último conceito, né, sobre tanto a parte positiva e a negativa, né, ou seja, as partes, as questões do aprendizado que funcionam e as que não funcionam, né. É necessário que identifiquemos para se realmente chegar a uma conclusão um pouco mais assertiva, né, em relação a tudo, né? Quando nós falamos sobre as questões da vida, nós falamos sobre tudo, gente. Não estamos falando só sobre um estudo de neurociência, nós não estamos falando só sobre espiritualidade, filosofia, nós falamos sobre tudo. São todos esses aspectos, todos juntos, em uma só maneira de chegar até as grandes massas, chegar até você que está escutando. Então, realmente, se você analisar, souber como identificar cada questão, cada situação aprendida, cada situação vivida, né, e baseado em uma consciência que foi a fundo, tirou informações, tirou suas provas por si mesmo, né, constatou se realmente faziam sentido ou não, né. Uma recomendação que nós usamos muito aqui seria a seguinte: de você usar sempre a meditação, né, o método meditativo, ou seja, se você não segue nenhuma escola iniciática, nenhuma religião, você simplesmente silencia, né? Você busca
um local de preferência na natureza. Se não tiver, não tem problema, você busca o seu próprio ambiente em que você se sinta mais conectado consigo, né? E com talvez assim, com o seu aspecto mais tranquilo, né? Mais essencial que cada um de nós temos. Então, realmente, se você buscar a partir dessas práticas de introspecção, de respirações, muitas vezes, né? Simplesmente, como eu também lembro muito aqui no canal, né? Existem várias técnicas, né, para você elevar a sua vibração e entrar em um estado de consciência um pouco mais brando, um pouco mais leve, para que você realmente acesse novas perspectivas mentais. Isso é fundamental para que você realmente chegue a conclusões assertivas, como nós falamos no meio do comentário sobre essas escolhas, né? Sobre o aprendizado em si. Se você vai saber se você tirou uma direção positiva em relação a esse aprendizado ou não, não é? Então é isso, pessoal. Nós continuaremos um aspecto sobre aprendizado logo mais. Um beijão, tchau, tchau. Nos falamos. Gustavo é Rede.